Despertando a consciência é uma nova forma da gente pensar sobre nós mesmos. E nós nos baseamos para isso nas conquistas filosóficas, espirituais e científicas do grande mestre lionês, professor Allan Kardec. Então, nós hoje nós dedicamos a fazer um estudo da obra desse benemérito cidadão, cidadão do mundo, cidadão da espiritualidade, que se chamou, depois dos 50 anos, Allan Kardec, mas que tinha o nome de batismo, seu nome de família, o nome Rivail. Rivail era o nome de família dele. Ele era o professor Rivail. Então, nós temos a possibilidade de, através das obras que esse homem escreveu, numa época difícil, porque nós estávamos no meio do século XIX, sem luz elétrica, sem caneta Bic, né? usando, usando assim, usando assim recursos muito pouco fáceis de usar, quer dizer, é fácil de usar, mas eram difíceis de serem aplicados, porque a pessoa escreveu um livro de 400 páginas a bico de pena, molhando a penazinha no tinteiro para escrever, né? Depois mandar isso para tipografia, para imprimir, naqueles processos antigos, ainda de acordo com as prensas, prensas do Gutenberg, e escrever sem luz elétrica, né? A bico de pena sem luz elétrica, sem luz de vela. Esse homem fez uma obra fantástica, escreveu diversos livros, né? Então, ele era um mestre de escola, que foi um título do grande mestre Pestalozzi, né? E que chegou lá em Verdun, na Suíça, no grande Instituto de Verdun, né? O Instituto de Pestalozzi, levado pelas circunstâncias da vida. Aliás, nós todos somos levados para as nossas andanças, para as nossas realizações, por circunstâncias da vida. E quando a gente não aceita as circunstâncias da vida, a gente acaba se dando muito mal. Então, o grande segredo da vida é aceitar aquilo que a vida nos propõe, né? E às vezes a gente quer uma coisa e a vida diz pra gente, não, isso não, você vai para lá, você não vai para cá, porque você precisa, porque nós não vamos fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente vai fazer e precisa aceitar fazer aquilo que é mais útil para nós. Se a gente aprender isso, isso vai ajudar a gente muito. Vai ajudar a gente muito. Eu estou estranhando hoje que já estamos na hora da nossa reunião e ainda não temos aqui as pessoinhas que geralmente nos acompanham. É, por enquanto, eu só estou vendo aqui a nossa querida Zélia, né? Zélia Graça, que está com o nome do Carlos Graça, que eu já expliquei aqui por quê, né? Expliquei da vez passada, por qual motivo. Então, nós hoje vamos fazer nossa oração, que hoje é dia de oração, de orar pelos que estão doentes, de orar pelos que estão ainda sofrendo, pelos que estão numa situação difícil, né? Aquelas criaturas que não estão
é, com saúde, né? Então a gente tem que pensar nessas criaturas e nós vamos orar por elas. Hoje, como eu não fiz muita, não comuniquei muito com meus amigos, né? Estou sentindo que os amigos ainda não conseguiram se localizar bem aqui no nosso sistema, na nossa plataforma nova. Isso me deixa um pouco preocupado. Eu vou tentar depois voltar a fazer, mas não fiz porque como já tinha colocado o link da live de hoje na nossa, lá no nosso canal, lá no nosso grupo, eu não reavivei hoje. E aí, não tendo reavivado, as pessoas parece que esquecem também, né? Mas não tem problema, porque isso aqui também vai servir de teste para nós fazermos uma avaliação de como que está havendo a aderência ao nosso trabalho, porque nós estamos sentindo que com a plataforma nova, parece que a aderência diminuiu, ficou menos, tem menos gente hoje vindo ao nosso encontro. Apesar que o nosso canal já está com 30 e poucos inscritos, mas nós estamos querendo ver se a gente consegue. Eu vou divulgar no canal antigo, esse canal novo, para ver se as pessoas conseguem se localizar aqui. Eu tenho sentido a falta da nossa Márcia Manso, da nossa. Tem várias pessoas, vários companheiros que frequentavam assiduamente a nossa plataforma e que agora não estão mais comparecendo aqui. Fico assim um pouco contristado com isso, mas faz parte da vida, né? A gente tem que aprender a lidar com mídia social. Mídia social não é uma coisa muito fácil. Então vamos orar, pedir a Deus, dizer assim, Senhor, Pai de misericórdia, nós te rogamos nesse instante por aqueles que estão doentes, sofrendo, nos hospitais, nos leitos de dor, nas casas de saúde, nas ruas, enfim, em todos os lugares, nas casas de repouso, todos os locais onde haja sofrimento, onde haja doença, que as pessoas possam ser aliviadas das suas dores. E te rogamos também, Senhor, pelos que já desencarnaram, aqueles que partiram antes de nós, para a grande viagem a caminho da espiritualidade. Que eles possam ser arrebanhados, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, e que possamos estar sempre juntos no nosso processo evolutivo. Que a misericórdia do Senhor envolva a todos nós, a todos aqueles que se encontram conosco nesse instante, e que possamos nos sentir recompensados pelos esforços que fazemos para atingirmos os nossos objetivos, cujo objetivo principal é, de fato, atingirmos a nossa emancipação espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje, ele vai tratar de um tema que eu já tratei em outras vezes, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Eu vou me referir principalmente a um deles, tá? Porque a doutrina espírita tem princípios básicos, né? Esses princípios básicos, né, são princípios básicos voltados para o nosso crescimento. Então, o primeiro princípio básico da doutrina espírita é Deus, né? Deus, a causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é o princípio e o fim de tudo, né? O alfa e o ômega, é o princípio e é o fim. Deus é a
a regência de toda a vida. E nós só estamos vivos porque respiramos o verdadeiro hálito do Criador, que se transforma em energia vital para nós através das transformações que o fluido universal sofre. O fluido universal vamos dizer assim, é o hálito do Senhor que banha todo o universo, né? Tá em todos os lugares. Mas que, de acordo com o planeta em que a gente está, né, essa energia ela vai se modificando e se transforma em fluido, aqui na Terra, fluido vital ou energia vital, que aspiramos até no ar que respiramos. É como a gente também se alimentasse, nós nos alimentamos pelo sistema digestório, né, de proteínas, de carboidratos, de substâncias nutritivas. E nós é, essas substâncias nutritivas que nós ingerimos, elas são, vamos dizer assim, misturadas, digamos, de certa forma, misturadas com o alimento que vem da natureza, né? Dos alimentos vegetais, animais, etc., que ingerimos, né? As proteínas, os carboidratos, as gorduras, etc. E então Deus é o princípio básico. O segundo princípio, é o princípio que nos remete à a consciência que devemos ter que somos seres espirituais, portanto, temos a possibilidade de sobreviver à morte do corpo. E não somos o corpo, somos um ser essencial, temos uma essência. Essência é essa que a gente chama de espírito. O espírito é o elemento que somos nós somos o espírito. E o corpo é uma veste que vestimos durante o processo encarnatório, né? Então, esse é o segundo princípio. O primeiro princípio é Deus, o segundo princípio é a sobrevivência da alma. O terceiro princípio é o princípio que nos permite que nós nos comuniquemos uns com os outros, né? Porque se a alma sobrevive à morte do corpo, ela continua viva e continua inteligente, continua individual e pode, de maneira bem tranquila, se comunicar com as outras almas, não só encarnadas quanto desencarnadas. Então, isso se chama mediunidade. Então, a mediunidade, quer dizer, mediunidade vem de meio, quer dizer, o médium é meio, quer dizer, o meio. O meio através do qual o ser desencarnado, o ser que já não possui mais o corpo físico, pode se comunicar com aquele indivíduo que ainda está no corpo físico. Por isso que existe a mediunidade. E a mediunidade é um fato candente, né? E é difícil as pessoas, mesmo as pessoas que não aceitam muito os princípios da doutrina espírita, são de outras vertentes religiosas, cristãs ou não cristãs, de vez em quando também tem suas experiências espirituais. Eles dão um nome que foi um anjo, que foi o Espírito Santo, que foi tal, isso, aquilo, mas no fundo, foi algum irmão bondoso, carinhoso, espiritual, elevado, que se comunicou com ele, dando-lhes, através de uma mediunidade ostensiva ou não ostensiva, por exemplo, através da intuição, condições da pessoa verificar situações que ela não teria normalmente condição de conseguir observar, né? Então, isso tudo são coisas que está no nosso imaginário, mas está também no nosso habitual, no nosso cotidiano, nas experiências do dia a dia. Então, nós temos o princípio primeiro, que é Deus, o segundo princípio, que é a sobrevivência da alma, e o terceiro princípio, que é a mediunidade, ou seja, a comunicabilidade
entre os espíritos, que pode também ser feita entre pessoas encarnadas com outra encarnada. Às vezes a gente pensa numa pessoa, ah, menino, enfermeiro de fulano, que saudade dele, não sei o que. Daqui a pouco a pessoa aparece, ou te telefona, ou te manda um e-mail, ou te manda um. Realmente era carta, né? Mandava uma carta, um telegrama. Ah, eu lembrei de você. Quer dizer, aquela pessoa já estava pensando em você, e através do pensamento ela se comunicou com você através dessa energia chamada pensamento, né? E através do pensamento, ela se fez presente na sua vida. Às vezes, depois de anos e anos de separação. Isso é muito comum. Então, esse é o terceiro princípio. Então, primeiro, Deus. Segundo, a sobrevivência da alma. Terceiro, a mediunidade. Vamos para o quarto princípio, que é esse que a gente vai tocar um pouco mais hoje, que é a pluralidade das existências. Que a vida, meus amigos, é uma só. A gente nasce da mão de Deus e vive uma vida única. Só que nessa vida única, nós entramos na existência carnal e saímos, desencarnamos. Daqui a pouco a gente entra de novo e desencarna. Isso chama-se encarnação. E quando a gente encarna de novo, é reencarnação. Porque a vida é uma só, mas as existências são múltiplas. São existências múltiplas. E a reencarnação, Allan Kardec vai tratar dela, perguntando se a alma que não alcançou a evolução completa, né, perfeição completa na vida corpórea, né, como que ela pode acabar de se depurar? Porque a gente acha. Jesus disse assim: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Como que a gente pode ser perfeito como o Pai que está nos céus com a vida de 60, 70, 80, 90 anos? Impossível. Então é preciso que a gente reencontre as mesmas dificuldades já vividas em outras eras, para devagarinho ir burilando nossa alma e poder atingir essa condição de perfeição que foi propugnada, que foi propalada e que foi aconselhada por Jesus de Nazaré. Ser de perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. Então, como é que a alma pode chegar, então? Aí os espíritos vão responder que só se pode chegar a essa perfeição suportando a prova de uma nova existência, uma nova experiência carnal. E a gente aí vem com mais experiência, com mais, vamos dizer assim, condições de já ter vivido aquela situação e ter, às vezes, falhado, de tentar agora acertar. Então, essa é a experiência. E como é que a alma realiza essa nova existência, né? É para transformação como espírito, para se transformar como espírito, ela vai se depurando, não é? Gradativamente, e vai assim, sofrendo, sem dúvida, uma transformação, uma modificação como espírito. Quer dizer, pouco a pouco a gente vai deixando os interesses materiais e vai se filiando mais aos interesses espirituais, deixando as coisas materiais para trás e seguindo na direção das coisas espirituais, que são as que de fato vão interessar para nós, né? Então, esse princípio, que é o princípio da reencarnação, então nós estamos vendo o quarto princípio. Nós temos aí o primeiro princípio, Deus; o segundo princípio, a sobrevivência da alma; o terceiro, a comunicabilidade dos espíritos, ou se vocês quiserem, mediunidade, né? E o quarto princípio, que é a multiplicidade de existências, ou seja, reencarnação. A reencarnação não foi inventada por Allan Kardec, nem foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. A reencarnação já é um princípio muito antigo, muito, muito antes de se falar em Espiritismo, já se tinha crença na reencarnação,
desde os povos mais antigos, né? Os chineses, os hindus, aqueles povos que vieram transmigrados de outra constelação, a constelação do Cocheiro, lá na estrela, no planeta que orbitava a estrela Capela, né? Que fica a 40 anos-luz da Terra. Esses espíritos já tinham esses princípios. E quando eles aqui chegaram transmigrados, por uma questão de exatamente de necessidade de progresso espiritual, no início da civilização da Terra, cerca de. Não há um consenso, mas são 40 mil anos, 10 mil anos, entre 10 e 40 mil anos, é um largo espaço de tempo, quando a gente começou ao nosso processo civilizatório, porque até ali nós estávamos ainda como seres da caverna, seres ainda brutos, né? A gente não tinha ainda, não tínhamos descoberto uma série de coisas que foram trazidas por esses irmãos muito mais avançados que vieram transmigrados de outros orbes para cá. Quem quiser tomar bem conhecimento disso, pode ler a obra do nosso comandante Edgar Armon, né? Exilados da Capela, que é um livro que não é mediúnico, mas é um livro inspirado mediunicamente. E pode ler o livro mediúnico da Lavra do Chico Xavier, com Emmanuel, A Caminho da Luz, que vai tratar com detalhes históricos e com flechas muito bem urdidos dessa transmigração do processo que isso da alteração que isso deu para nós. Vocês podem ver que quase todas as conquistas, assim, por exemplo, os algarismos, né? A própria linguagem, a matemática, uma série de conquistas básicas da cultura nossa vem do Oriente, lá onde esses povos foram reencarnados, porque eles vieram de um planeta muito mais avançado e chegaram aqui e encontraram um planeta primitivo ainda, né? Que nesse momento passou a se denominar planeta de provas e expiações. Por que passou a se chamar provas e expiações? Porque esses povos vieram para cá para expiar as faltas que cometeram lá nas suas locais de origem e para provar a eles próprios, aqueles que já tinham avançado mais, e já tinham conseguido superar as suas dificuldades. Por isso o planeta de provas e expiações. Quer dizer, quem determinou isso? Porque no início nós éramos um planeta primitivo, aqui não tinha nada. A gente não conhecia nem a roda, não sabia nem como empurrar amarrar um pau, uma pedra num pedaço de pau para fazer um martelo, um machado. Esses espíritos transmigrados é que vieram para cá ensinar essas coisas que eles já sabiam, que estava na memória, né? Na memória arcaica deles, lá no perispírito, nas suas entranhas espirituais, esses conhecimentos que eles trouxeram para fazer com que a humanidade da Terra pudesse avançar, né? Então, a gente vai ver que a alma passa, pois, por várias existências corporais, não é? Não é verdade? Pois é, porque todos nós já passamos por várias existências físicas, né? Aqueles que dizem o contrário, aqueles que falam, não, isso não existe, não tal, eles pretendem manter as criaturas na ignorância, porque ignorar isso é um atraso completo, né? E essa ignorância, e eles próprios se encontram nessa ignorância. O desejo deles é manter-se na ignorância e manter os demais também na ignorância. E parece isso resultar de um princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em outro corpo,
É assim que se deve entender? Será que é assim que a gente deve entender? Quer dizer, a alma sai de um corpo e depois toma outro corpo? Isso é evidente que sim, o corpo será sempre diferente. Porque a individualidade é o ser espiritual e a personalidade é o ser encarnado. Porque cada encarnação é uma personalidade diferente. Porque o corpo também tem suas leis, tem suas regras, tem suas vontades, vamos dizer assim, entre aspas. E isso também, de certa forma, influencia a nossa, né, a nossa vida, né? Nossa maneira de nos, de nos comportarmos, né? Então, a gente terá que entender que, que o objetivo da encarnação, qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação pode ser uma expiação, quer dizer, para a gente corrigir alguma coisa que fez errado numa outra experiência, né? Ou pode ser um motivo para aprimoramento progressivo da própria humanidade como um todo, sem o que não poderia haver justiça. Aliás, a reencarnação é um objeto, é uma ferramenta que a justiça divina se utiliza para fazer com que as leis espirituais possam se cumprir. E será que a gente tem um número limitado de encarnações? Será que a gente tem número marcado, vai encarnar tantas vezes? Não, não existe isso, não existe essa coisa. Será que que o espírito vai reencarnar perpetuamente? Vai ter sempre que ficar reencarnando? Por exemplo, cada nova existência do espírito, quer dizer, cada nova encarnação, faz com que ele dê um passo adiante, caminhe um pouco mais, né? E aí vai entrando no caminho do progresso lentamente, vai caminhando. Quando ele já está despojado, né, das suas impurezas, o que é a impureza? A impureza é a ignorância, né? As trevas que estão dentro de cada um de nós. Aquilo que na psicologia transpessoal a gente chama de sombra. As sombras que nós geramos dentro de nós, né? Aí não tem mais necessidade nem de provas, nem de expiações. E aí não precisa mais da vida corporal. O espírito que atingiu a condição de limpeza, entre aspas, das suas impurezas, das suas sombras, ele não precisa mais reencarnar. Então ele fica livre já dessa condição. E o número de encarnações, será que é o mesmo para todas as criaturas? Todo mundo encarna o mesmo número? É, não pode ser, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, não é? Aquele que caminha mais depressa, que se esforça mais, poupa-se de provas. Se a pessoa, é igual a doença, a pessoa está doente. Se a pessoa avaliar, olhando para dentro de si, o motivo pelo qual adoeceu e procurar corrigir dentro de si a razão da sua doença, a doença vai embora, gente. Não há doença que resista a uma boa limpeza das dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e a atuação da nossa vontade na construção do bem em nós mesmos, né? Então a pessoa se poupa das provas e não tem o mesmo número de encarnações de outros, vão encarnar muito mais vezes porque são rebeldes, não querem aceitar, não querem se modificar, não querem se transformar. Todavia, as encarnações sucessivas, elas são sempre muito numerosas, né? E porque o progresso da criatura é muito longo, é praticamente infinito, a gente está sempre progredindo. E o espírito, depois que ele atinge essa condição de limpeza espiritual, que se transforma em quê? Em que ele vê? Na última encarnação, por exemplo, aqui na Terra, acabou, não precisa encarnar mais. Vou dar um exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi liberado de reencarnar aqui na Terra. Ele já foi convidado para ir para um outro planeta. Só que ele não foi porque ele não quis, que ele disse que já tinha muitos amores por aqui, e ele queria ajudar esses amores que ele deixava para trás
a saírem dessa condição, a ficarem perto dele. Ele queria acompanhar essas criaturas, né? É, porque, na realidade, quando a pessoa atinge esse grau de limpeza interior, de condição espiritual elevada, ele atinge a situação de bem-aventurado, né? É um espírito puro, puro mesmo, quer dizer, é um espírito que não precisa nem mais de corpo espiritual, é uma luz, vira uma luz, com uma luz que saiu do próprio Criador, né? Na sua origem. Uma coisa linda, maravilhosa isso, né? Então, essa seria a discussão desse princípio que eu disse que ia falar mais dele, que é a reencarnação, que é o tema de hoje. E a gente fica faltando falar de um princípio, que seria o quinto princípio, que esse é o quarto. Então, primeiro, Deus. Segundo, sobrevivência da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, a reencarnação, que a gente discutiu agora aqui. E o quinto princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Quer dizer, Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Tem muitos planetas habitados, gente, não é só a Terra. Aliás, eu estava vendo outro dia o doutor Mourão, que é um dos professores lá do Valongo, né? Um homem cientista que é especializado nessas coisas astrofísicas, né? É um astrofísico. Ele estava dizendo que perguntaram a ele se ele acreditava na vida em outros planetas. Ele disse assim, com certeza. Ele falou assim, mas o senhor, por que o senhor acredita nisso? O senhor tem... Ele falou assim, eu não acredito. Eu estou baseado numa lei matemática. Acho que lei matemática é essa? Essa é a lei da probabilidade, porque se existe um planeta habitado, é certo que pelo menos existe mais um. E tendo dois, dois já é mais que um. E não são só dois, nem são três, nem são milhares. Os planetas, há muitas moradas de fato na casa do Pai. Então, esse é o que seria o quinto princípio, do qual nós vamos falar com detalhes em outro dia. Hoje nós estamos encerrando nossa, nosso estudo de hoje, um estudo curto. Nós tivemos aqui apenas. é, A Eleni disse aqui que nós estamos muito longe de ser um espírito elevado. Precisamos fazer muitos acertos para evoluirmos. Pois é, faz parte. Nós estamos. Aí, por isso que a Terra vai custar para passar para mundo de regeneração. Não é assim, não vai ser nada fácil, tá? Tá difícil, né? E, e hoje eu só tive aqui praticamente a Zélia, né? Que não falou nada pra gente aqui, não se deu boa noite, né, Zélia? Podia falar qualquer coisa, é a Eleni que deu esse belo pitaco aqui, essa bela, vamos dizer assim, contribuição, dizendo que ainda estamos muito longe. Por exemplo, o que quer dizer isso? Que ainda precisamos muito de reencarnar. Reencarnar ainda é, para nós, um desafio muito grande. Vamos precisar de muitas encarnações, porque tem muita coisa para a gente acertar ainda, né? Então, graças a Deus que Deus nos abençoa, nos protege, nos dá a sua proteção e faz com que nós possamos a possibilidade de sempre encontrar uma mãezinha amável, é, é, amorosa, que nos cede o seu útero para que nós possamos retornar aqui à Terra, né? Isso é, nós devemos agradecer a nossa mãe, que eu disse que não gosta. Ah, não gosto da minha mãe não gosta de mim. Eu conheço pessoas que falam isso, que a minha mãe não gosta de mim. Mas só dela ter cedido o útero para permitir que a gente retornasse à vida, já valeu a pena. Deus lhe abençoe essa bela senhora, nossa mãezinha, que nos permitiu essa possibilidade para o nosso progresso espiritual. Deus nos abençoe a todos, nos faça felizes, e eu fico aqui na expectativa de que vocês voltem a me encontrar, porque hoje praticamente nós tivemos aqui
só dois companheirinhos só, né? Duas companheiras, a Zélia e a Eleni. Mas isso faz parte do nosso, esse é o nosso aprendizado. Nós estamos aprendendo, estamos nos fazendo o nosso periplo de aprendizado aqui com a nova plataforma, que está muito bonita, está muito bem feita, tá até, vamos dizer assim, é, mais com a melhor imagem, com bom som, com musiquinha, né? E a gente está aqui esperando que as pessoas venham ao nosso encontro, né? Jesus nos abençoe a todos, que sejamos todos muito felizes. Vamos encerrando então o nosso trabalho de hoje. Boa noite a todos, fiquem com Deus.